Momento da palavra de Deus. E o título, você que está no Facebook já pôde ler, o título da mensagem de hoje é Fé Poderosa. E eu gostaria de ler o livro de Hebreus, capítulo 11, os versículos 23 ao 29. Hebreus, capítulo 11, os versículos 23 ao 29. E diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pai, nós vamos compartilhar a Tua palavra agora. Acabamos de ler a Tua santa palavra. Que possamos ser ensinados por Ti, Senhor, através dela. É em Teu nome que oro e Te agradeço. Amém. Esse texto conta um pouco da vida de Moisés e declara que tudo o que conseguiu foi pela fé. Moisés tinha uma fé poderosa. Esse é o título da mensagem de hoje. Moisés tinha uma fé poderosa. O segredo do poder estava em suas atitudes pautadas pela fé. Fé é muito mais do que uma força. Crer é muito mais do que sentir ou pensar. Crer é agir pela fé. Talvez você tenha fé, mas não tenha sentido ainda os efeitos poderosos que a fé pode causar. Para que a fé seja operante, deve ser proveniente da palavra de Deus, depois proclamada em palavras e depois cumprida em ações, porque a fé sem obras é morta. Não acho que você faça alguma coisa pela sua capacidade ou pela sua vontade ou outra motivação, mas tudo que você fizer, faça-o tão somente pela fé, e você será bem-sucedido em todo o tempo. E eu pergunto a você, como podemos exercer o poder da fé? E através do exemplo de Moisés, nós podemos entender como exercer a nossa fé de maneira poderosa. Olha o que diz o versículo 23, novamente. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. A fé não tem medo de arriscar. A fé não tem medo de arriscar. Moisés tinha 2 opções na sua vida: continuar vivendo comodamente no palácio, de boa, sendo filho da filha de Faraó, ou obedecer a Deus ao se aventurar pelo deserto com um povo escravo. Qual você escolheria? Ficar de boa no palácio ou cumprir a vontade de Deus, liderando o povo de Israel? Tenho certeza que muitos escolheriam ficar de boa no palácio. Mas enquanto Moisés não tomou a decisão de abrir mão de tudo para viver na dependência de Deus, tudo deu errado em sua vida.
Mas quando finalmente ele resolveu seguir a vontade do Pai, as coisas começaram a fluir e grandes maravilhas começaram a acontecer através da vida de Moisés. Muitas vezes desejamos algo e ficamos apenas esperando acontecer. É tipo eu cruzar meus braços aqui. Vou dar um exemplo, talvez para os mais novos, mas você que já casou possa entender também. Vou cruzar os braços aqui e vou esperar a minha esposa chegar. Não vou sair daqui enquanto a minha esposa não chegar. Muitos têm um sonho de casar e param a sua vida esperando que aquilo aconteça. Esperando que caia do céu. E você pode usar qualquer exemplo. Você tem o sonho de talvez ter o seu negócio próprio. Você cruza os braços esperando que Deus alugue um ponto, faça a reforma, coloque uma fachada legal, compre os produtos, e aí quando ficar pronto, filho, fiz tudo lá, pode ir lá agora comandar o seu negócio. Não. Precisamos correr atrás, precisamos fazer. Quantos estão de braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa, enquanto eles mesmos não fazem nada? Pela fé, nós não podemos ter medo de tentar. A fé produz a confiança de que tudo dará certo. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quem tem fé sabe dos riscos que corre. Entende a dificuldade que pode passar. Entretanto, tem coragem de tentar, de ir, porque está confiado em Deus e não em si mesmo. Você já parou para orar, para conversar com Deus? Deus, eu tenho que fazer isso mesmo. Se você tem sentido direção de Deus, faça pela fé, porque você precisa estar confiado em Deus e não em coisas, pessoas ou em você mesmo. A fé não vê dificuldades, e sim as possibilidades. Eu vou ler de novo o versículo. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Eles não estavam nem aí com o decreto do rei. Eles não se importaram com o decreto do rei. E eu fico pensando hoje, quantos abririam mão porque tinham um decreto do rei para cumprir. Mas os pais de Moisés não se importaram. Eles poderiam ter visto aquilo e falado: poxa, vai ser muito difícil, vai ser um problemão, melhor a gente entregar, melhor a gente não fazer nada, melhor é isso aqui. Me dá uma angústia de ver o tanto de pessoa que só coloca problema, só coloca dificuldade nas coisas. Parece que para trocar uma lâmpada é problema. Tudo é problema.
A fé não vê dificuldades, e sim possibilidades. Olha o que diz os versículos 24 e 25, continuando. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Segundo ponto que você tem que entender, além do a fé não tem medo de arriscar. Segundo ponto, a fé renuncia o pecado. Moisés não se acomodou ao palácio pensando que poderia aproveitar aquela oportunidade de estar junto de Faraó para ajudar a Deus a libertar o seu povo. Moisés não poderia continuar a ser como um dos egípcios e também ajudar o povo de Israel. Ele devia abrir mão daquele conforto, daquela segurança que ele tinha, em prol daquilo que ele acreditava. Ele lutou contra o pecado do povo todo o tempo, porque ele sabia o Deus que ele servia. Para viver pela fé, é preciso deixar tudo o que é do mundo. Tudo o que é do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, se ele continuasse no palácio e querendo ajudar o povo de Israel, uma hora ou outra ele ia pender para um lado só. Antes de tomar nossas decisões, precisamos aprender a fazer as coisas pela fé, pois tudo que não provém da fé é pecado. O pecado mata, melhor é viver pela fé. Você tem coragem hoje de renunciar pecados? Você tem coragem hoje de renunciar confortos? Você tem coragem hoje de renunciar à sua zona de conforto? Viva pela fé e deixe o pecado a cada dia. Olha o verso 26 e 27. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A fé visualiza o invisível. Moisés nunca tinha visto uma sarça se queimar como aquela que não se consumia, e foi ali que ele ouviu a voz de Deus, tendo encontro com o Senhor. A partir daquele momento, ele começou a ver coisas imprevisíveis e imaginar o invisível. Ele nunca havia visto a terra prometida, mas ele acreditava na sua existência, como se ele já estivesse lá. Antes de ver acontecer cada uma das 10 pragas, ele creu que aquelas pragas aconteceriam. A sua fé era poderosa por acreditar naquilo que ele ainda não tinha visto. João 20, 29 diz: bem-aventurados os que não viram e creram. A fé poderosa contempla o galardão que vem de Deus. Este presente ou recompensa é muito maior que qualquer problema ou sacrifício. Visto que andamos por fé e não por vista, enquanto não aprendermos a viver pela fé, as coisas não acontecem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, para quem vive pela fé, a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Você crê? Você tem fé que é possível? Você consegue visualizar o impossível pela fé? Você consegue visualizar o invisível pela fé? Feche os seus olhos e contemple o poder, o impossível, que para muitos é impossível, mas que para Deus não é, pela fé.
E o último ponto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite está ali no verso 28 e 29. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. A fé rompe barreiras. Pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo. Também teve fé para celebrar a Páscoa, passando o sangue do Cordeiro sobre os portais das casas como sinal de perdão dos seus pecados e livramento da morte. Compartilhei recentemente também sobre o povo de Israel, sobre o quanto perdas podem ser significativas para nossas vidas. O quanto perdas podem ser benéficas para nós. Sabe por quê? O povo de Israel, quando saiu ali das mãos de Faraó, por mais que eles fossem escravos, ali eles tinham um lugar para dormir, eles tinham uma casa. E quando eles foram libertados, eles perderam aquela casa. Eles não tinham um lugar para dormir. E quando eles estavam sendo liderados por Moisés, eles se depararam com o Mar Vermelho. E ali eles perderam a esperança. Ué, como que a gente vai atravessar esse mar? Mas quando Deus abriu o mar, eles perderam agora o medo. Algumas perdas podem ser libertadoras em nossas vidas. Mas a gente só ouve a palavra perda e acha que perda é sempre ruim. As barreiras físicas e espirituais foram vencidas pela fé. Moisés se acostumou a vencer obstáculos em sua caminhada. Calor, frio, fome e diversas outras dificuldades foram enfrentadas através da fé. Todas as dificuldades que nós passamos podem ser rompidas pela fé. Quem vive pela fé sabe que tem a chave para abrir portas fechadas. A fé serve como um escudo de proteção para quem crê. Quando temos fé, sabemos que a vitória é garantida. Contudo, mesmo assim, é preciso lutar. Como eu disse, não adianta ficar de braços cruzados esperando. Você tem passado dificuldades, rompa as barreiras pela fé. Creia no poder da fé. Creia no poder de Deus. Rompa as barreiras pela fé. O milagre acontece nas nossas vidas na hora que temos fé. Muitas vezes oramos e nada acontece, porque a nossa fé ainda não é suficiente. Então devemos continuar orando até crermos que plenamente aquilo pode acontecer em nossas vidas. Enquanto oramos, alimentamos a nossa fé. Para viver pela fé, é preciso não ter medo de arriscar, é preciso renunciar ao pecado, visualizar o impossível e romper as barreiras. Muito melhor do que viver por nossa vontade ou capacidade é viver pela fé. E eu te pergunto, como está a sua fé hoje? Viva pela fé no poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.